E aí, pessoal, vamos lá falar de conversão AD. A conversão AD é muito comum na maioria dos microcontroladores, tá? E é uma conversão em que você pega um valor analógico e vai converter ele para um digital, um número digital, um número em binário. É claro que você pode representar esse número binário na forma inteira, né? Então, o número 1000 vai dar o 8, né? Então, o número 8 inteiro, mas ele é 1000. E é o seguinte, a gente usa isso aí principalmente para sensores, os sensores analógicos, qualquer valor analógico que tenha, esses sensores eles dão tensões ou correntes e elas variam com o tempo e esse valor é proporcional à grandeza física que ela está medindo. Por exemplo, o sensor de temperatura, ele vai colocar uma tensão de 0 a 1 volt e ela é proporcional à temperatura que está nele. Então eu consigo ler a temperatura dentro de um forno, eu consigo saber, por exemplo, quantos graus, né, que está de temperatura, e aí com isso fazer um controle. Eu não posso passar da temperatura de um determinado produto. Então eu consigo olhar a temperatura e saber se eu tenho que diminuir a resistência, a tensão na resistência para ela liberar menos calor. Então são tomadas de decisões que vocês vão fazer em função dos valores de temperatura que você tem. Você não consegue diretamente a temperatura, então você vai conseguir, por exemplo, a tensão, né? Se você pôr um multímetro ali, você vai medir a tensão e aí existe uma tabela de conversão, você sabe qual é a temperatura. Bom, no microcontrolador nós vamos fazer isso tudo matematicamente, através de valores, mas o primeiro passo é converter esse valor, né, num número, e esse número é proporcional dentro de um range. O que, que é o range? É de 0 a 1000, o meu range é 1000. De 0 a 5000, meu range é 5000. Então eu tenho um range aí. Assim como a gente fala do range né, do multímetro, ou no caso do sensor. O sensor tem um range de 0 a 1 volt. E aí a gente vai usar esses ranges aí, esse valor máximo e mínimo, né, que ele assume essa diferença entre o valor máximo e o mínimo, tá bom? Então, todo microcontrolador tem pinos para você fazer essa ligação, mas são pinos específicos, tá? O Arduino é a mesma coisa, ele vai ter uns pinos separados ali. Não quer dizer que esses pinos não pudessem ser usados de forma digital, mas eles estão separados para serem usados analogicamente, porque só eles têm leitura analógica, tá? Conforme você pega um outro modelo de microcontrolador, você vai tendo mais pinos. Quando o microcontrolador não tem um conversor AD, basta você colocar um externo, em que ele se comunica, né? O microcontrolador se comunica com o conversor faz essa conversão toda e passa para ele, tá bom? Bom, alguns sensores analógicos precisam ter valores de tensão amplificados antes da leitura, os termopares, né? Antes de eu ler esse valor e fazer a conversão num número, eu preciso amplificar, porque senão esses valores são menos de 1 milivolts ou 1 milivolts, então é muito baixo, principalmente nas temperaturas mais baixas. Quando passa dos 300 graus, já é possível ler, ter uma leitura melhor, mas os valores ainda são baixos. Então eu amplifico. Para quê? Para que os ranges sejam equivalentes, né? O que isso quer dizer? Se eu vou ter um range numérico de 0 a 1000, e o meu range de tensão, né, digamos assim, desculpa, o range de tensão do meu conversor é 0 a 5 volts. Eu consigo ler o valor mínimo 0, máximo 5. Mas o meu sensor só varia de 0 a 0,5 volt. Então eu vou amplificar para 10 vezes o meu sinal do sensor, para que eu saiba, né? Para que eu tenha daí a tensão no meu sensor também variando de 0 a 5. Essa é uma ideia, chegar ao máximo possível do seu range. Tá? Então você amplifica para que você tenha então uma leitura mais precisa dos seus valores, né? Senão você não percebe algumas variações pequenas, como a gente vai ver para frente um pouquinho aqui. A gente faz os cálculos, então, para transformar o número lido em um valor de tensão.
Então eu consigo do número obter a tensão. Claro, porque eu sei os parâmetros que foram usados, né? E a partir daí eu tenho uma equação do sensor. A equação do sensor, basta eu aplicá-la e eu vou encontrar então a grandeza física que eu desejo. O processo é linear, pessoal. Tudo é proporcional, tudo é regrinha de 3. É muito fácil, essas equações são fáceis. Bom, vamos falar um pouquinho de sinal de digitalização. Sinal, então, é qualquer ele sinal, né? Ele tem uma informação, né? Então, é a informação. Então, sinal tem uma informação. E nós queremos ler essa informação. Ele varia no tempo, então ele não é fixo. E ele assume qualquer valor dentro de uma faixa. Não é mais 0 ou 5 volts. Ele pode ser 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 5. Então, qualquer valor nessa tensão aí, tá bom? Às vezes ele vai variar rapidamente, às vezes ele vai variar pouco. Se vocês colocam a variação de temperatura numa sala ao longo do dia, a variação é baixa e lenta, né? Então, é uma variação lenta. Temperatura é uma variação lenta. Mas se, por exemplo, você está medindo o ângulo que um determinado motor está naquele instante, poxa vida, o motor está girando a, sei lá, 7.000 RPM, não, 1.700 RPM, 1.400 RPM, é muito rápido a mudança, né? A variação é muito grande. Então, depende do que você vai fazer, você vai precisar ler muito rapidamente, fazer uma digitalização muito rápida, tá? Bom, o que é amostrar o sinal? Então, porque a gente fala muito, vamos ler o sinal. É uma amostragem. Eu não vou ter o sinal perfeito, eu vou pegar pedaços desse sinal. Então, o que eu amostro? Eu vejo o valor dele em um determinado instante. E depois de um tempo eu repito, eu faço a leitura de novo. Eu não consigo ler todo o sinal, mas eu posso ler rapidamente, de modo que eu não perca muito tempo, muito do sinal, entendeu? Quanto mais rápido eu ler, mais eu vou ter do sinal original. Então, isso é importante, ó, menos se perde, né, do sinal original. E digitalizar é pegar esse valor instantâneo e associar ele a um número. Se o range é de 0 a 5 volts e o meu número é de 0 a 1.000, eu vou fazer que os 5 volts vale a 1.000 e o 0 vale a 0. E aí qualquer valor, por exemplo, 2,5 de tensão, eu vou pôr 500. Eu vou associar o número 500. É isso que eu vou fazer. Digitalizar é isso, tá? Quanto mais bits eu tiver, melhor será a representação. Por que isso? Se eu tenho só 4 bits, eu posso representar quais números? O 0, o 1, o 2, o 3 até o 15. Não dá para fazer com 4 bits números maiores do que 15. Então eu tenho ali um range, né, de 0 a 15. Ou seja, vai ficar muito ruim, né, a representação, porque eu precisava ter valores, né, a variação minha é só de 1 em 1 ali, só tem 16 possíveis valores em 5 volts, por exemplo. Nossa, vai dar meio volt, 1/3 de volt aí cada um. É muito pouco 300 mili, né? Então eu preciso digitalizar, eu preciso usar um número de bits maior. Tá? Normalmente são 8 ou 10 bits que vocês vão encontrar no mercado aí. Vamos dar uma olhadinha aí. Pensa nesse sinal aqui, tá? É uma temperatura ao longo do dia. Ó. Então ela vai subindo, meio-dia, meio-dia aqui e tal, 4 da tarde, aí começa a esfriar, madrugada, 6 da manhã, é mais ou menos isso, tá? A variação aí da temperatura. O que é a amostragem? Eu vou pegar pedaços ao longo desse tempo. Olha, então eu faço a amostragem e tento manter, né, a amostragem de modo que eu não perca muito sinal. Se eu amostrasse mais rápido que isso, melhoraria ainda mais o sinal, eu preservaria mais. Por quê? Se eu variar muito entre esses dois tempos, eu não vou ver, eu não verei. Tá? Então essas são as amostragens. Ó, esses são os instantes de amostragem e esses são os valores amostrados. Aí eu pego esse valor, quanto ele vale? 4 volts, então eu vou associar um número para ele, que nem 800. Quanto vale esse? Esse aqui vale 10, então eu vou associar o número 10 para ele está valendo menos alguma coisa aqui, né? Então eu faço isso, olha. E esses valores aqui, ó, quantizados, isso é o que eu vou ter. Eu posso ir acumulando esses valores e sei o comportamento dessa onda
posso ir desenhando ela, inclusive, né? E é isso que é feito hoje, pessoal. Normalmente pega-se um som, uma mesa de som, você digitaliza o som, faz equações matemáticas, muito mais fácil de trabalhar com o som digitalizado, e depois você converte esse som que está digitalizado em um som, em um valor analógico. É muito simples, é mais fácil de fazer, inclusive, tá? Os circuitos são mais simples para pegar um valor digitalizado e converter numa tensão. Bom, e temos a resolução de um conversor, já que a gente fala tanto aí da importância de ter mais números ou um range específico, todo conversor ele vai ler valores de tensão. No caso do Arduino, por exemplo, e aí o que nós temos da resolução é o que? É a relação entre o range de tensão e o range numérico, tá? Então, por exemplo, o Arduino, ele vai de 0 a 5 volts, ó. Significa que se eu colocar um valor abaixo de zero, ele não vai conseguir fazer a leitura. E se eu colocar um valor acima de 5 volts, ele vai dizer que é 5 volts. Então, ele vai ler como se fosse 5 volts. Ah, bom, eu coloquei 6 volts, ele vai dizer que é 6. Mas se eu colocar 25, eu simplesmente queimo o Arduino. Então, também tem limites. No caso do range aqui, do Arduino, ele é 10 bits. Então, ele vai de 0 a 1023. Aí é só fazer a conta. 5 menos 0 dividido por 1023 vai dar 0,048. Isso aí é 4,8876 milivolts. Significa que eu preciso, cada variação numérica, por exemplo, o número 0 é 0 volts, o número 1 é 4,8876 milivolts. Significa que teve que ocorrer uma variação de quase 5 milivolts aí para que eu percebesse e mudasse o número de 0 para 1. Eu preciso que vá de 9,6 a 9,7 para que eu perceba a variação e mude para 2. E assim vai, né? Eu não consigo pegar toda a variação. Eu aumentar o número de bits, eu aumento essa resolução, tá? E aí a divisão vai ser, vocês vão ver que vai melhorar bastante. São duas coisas que eu posso fazer. Reduzir, né, o meu sinal range aqui, para melhorar. E aí, com isso, se o meu sensor ele só variar de 0 a 1 volt, eu posso fazer, ao invés de 5, fazer o V máximo em 1 volt, por exemplo. Tá? Então, aí, eu vou diminuir em 5, isso aqui vai dar 1 mili, mais ou menos. Então, melhora. Ou eu posso aumentar o número de bits. Isso já é um pouquinho mais complicado, porque já é fechado, né? É mais fácil mexer na referência, tá bom? E aí a gente consegue, então, ver valores de 0 a 5, mas só vamos perceber variações maiores que 4,88. Se o sinal ficar variando, né, entre 4,88 e 7, 4,88 e 7, eu não vou perceber essa variação. Mas se ele variar de 4,8 a 15 mili, aí eu vou variar. Pessoal, a gente está falando em mili, então as variações de sensores também não são tão pequenas, tá? Funções. Quais são as funções que nós usamos para ler? É simplesmente assim, você pega uma variável inteira, valor, e atribui a ela análogo read e o pino. A0, A1, A2, que são os pinos de leitura AD do Arduino. Bom, o valor armazenado é um número entre 0 e 1023, esse valor aqui, tá bom? E é isso, é só isso, você só precisa fazer isso, tá? Não precisa dizer que o pino input e output, porque ele não é digital, você não vai fazer leitura digital, então você só tem que fazer isso. E aí você pega esse valor e pode fazer cálculos, né? Ou vamos usar cálculos para poder achar qual é o valor de tensão no pino, né? Porque eu sei a resolução. É 5 dividido por 1023, é 4,88. Então, se o número aqui é 5 vezes o 4,8876. E aí eu sei a tensão que tem na porta. Tá? Ele me deu um número 100. Então, eu sei que vai ter 100 vezes 4, dá 480 milivolts. Né? O 100 vai dar 488 milivolts aqui. Eu estou perdendo aqui. Mas é 488 milivolts, tá bom? Então, você tem isso. E chegando na tensão, eu consigo calcular o sensor. Basta eu fazer um cálculo, né? Pegar a tabela dele, um cálculo matemático simples, e aí vai sair. Nós podemos mudar o range de tensão fazendo isso aqui, o análogo referência.
Por padrão é 5 volts, tá? No Arduino, no Mega. Alguns Arduinos, aqueles mini, micro, são 3.3. O Nano, né? São 3.3. Ele vai dar esse valor, range dele é 3.3. Internal, né? O análogo de referência internal, eu vou dizer que é para usar uma referência interna. No Uno, e alguns vão ser de 1,1 volts. Alguns microcontroladores são 2.4 volts, mas não estão disponíveis, né? Então é 1.1 volts no AT Mega e no Uno, tá? No 168 e no 328P. Então tá aí, você consegue fazer essa mudança e com isso, se o seu sensor variar de 0 a 1 é mais fácil, só que aí o seu range muda, suas contas, na hora que você pegar esse valor, muda tudo, tá? Vamos então lá fazer agora um exemplo, né, no Tinkercad, para a gente ver como funciona isso aí, tá? Até mais.